o filme ignorado pela crítica especializada que o público cristão amou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Um filme com uma temática cristã baseado em uma conhecida história bíblica é lançado nos cinemas fazendo um sucesso retumbante. O público forma enormes filas para assistir ao épico bíblico, enquanto críticos de cinema tecem elogios às suas qualidades técnicas. Até mesmo o Oscar fica de joelhos para o filme, cuja história se baseia no Antigo Testamento. A obra recebeu nada menos que 7 indicações ao maior prêmio Nobel do cinema mundial, inclusive para melhor filme, tendo vencido a disputa na categoria de melhores efeitos especiais. Conhecendo a indústria cinematográfica da atualidade, bem como a crítica de cinema contemporânea, você certamente já imagina que não estou falando do filme recente. E você está certo. Na verdade, estou narrando a história do filme Os 10 Mandamentos, lançados no longínquo ano de 1956, quase 70 anos atrás. Sim, naquela época, ainda era possível conceber que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconhecesse as qualidades de um filme com tema bíblico cristão. Além do reconhecimento da crítica, o filme Os 10 Mandamentos se tornou um sucesso de bilheteria e permanece até hoje na lista de 10 maiores arrecadações da história com o ajuste da inflação. E se quiser entender por que existem diferenças entre a lista nominal de maiores bilheterias e a lista ajustada pela inflação, recomendamos o vídeo A Maior Bilheteria dos Cinemas de Todos os Tempos, aqui do canal. O link está na descrição. É claro que esses tempos de reconhecimento de uma obra por seus méritos e não por questões ideológicas ficaram no passado. Saltando um pouco no tempo, chegamos a 2004. Naquele ano, Mel Gibson chocou o mundo com seu filme A Paixão de Cristo. A obra dividiu a crítica com especialistas classificando desde uma obra-prima até mesmo como um filme antissemita. O público mundial, contudo, simplesmente amou o filme. Mel Gibson gastou 30 milhões de dólares para produzir a obra, inclusive com grande parte saindo do seu próprio bolso. Contudo, a bilheteria mundial ultrapassou os inacreditáveis 600 milhões de dólares, enchendo as carteiras dos produtores nesse processo. 20 anos depois do lançamento, o valor artístico de Paixão de Cristo é inegável. Naquela época, contudo, a coisa foi diferente. O filme foi simplesmente esnobado no Oscar do ano seguinte. A obra recebeu apenas 3 indicações, todas em categorias técnicas. Mel Gibson foi ignorado na categoria de melhor direção e o filme cristão, obviamente, passou longe da categoria de melhor filme. Talvez a maior injustiça, contudo, tenha sido a academia esnobar o ator Jim Caviezel, que provavelmente entregou a melhor interpretação de Jesus Cristo da história no cinema. Isso foi praticamente um crime. Mas não é sobre esses grandes clássicos do cinema que hoje falaremos, e sim sobre um filme com uma pretensão muito menor, mas que roubou a cena do mercado cinematográfico norte-americano. Bem, pelo menos durante uma semana. Trata-se do filme His Only Son, ou Seu Único Filho, em tradução livre. O filme aborda a história retratada no capítulo 22 do livro de Gênesis, onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, seu único filho, aquele que amas, Isaac. Por sinal, a obra teve a participação da produtora Angel Studios, a mesma responsável pela série The Chosen. E o filme His Only Son, inclusive, partilha com a badalada série a respeito da vida de Jesus a sua forma de financiamento. O filme sobre Abraão e Isaac também recebeu dinheiro via crowdfunding, ou seja, por meio de uma vaquinha. Os produtores da obra levantaram 250 mil dólares para realizar o projeto. É claro que isso não é pouca grana, mas é uma mixaria em se tratando de produções de Hollywood. Ainda assim, o valor foi suficiente para o filme ser rodado, produzido e lançado nas telonas. E foi nesse momento em que a obra, muito mais modesta que os 2 épicos bíblicos anteriormente citados, chamou a atenção da mídia. Acontece que His Only Son estreou com um sucesso notável nos cinemas dos Estados Unidos. Em seu primeiro final de semana de exibição, no final de março deste ano, o filme independente arrecadou nada menos que 5 milhões de dólares. O total das bilheterias ultrapassou os 12 milhões até o fim da exibição do longa, transformando-o em um genuíno sucesso comercial, nascido com o financiamento coletivo. O mais incrível dessa história não são os números, enquanto considerados individualmente. O resultado do filme chama mais atenção quando comparado com os outros filmes em cartaz na semana. Aquele final de semana também viu a estreia de Dungeons & Dragons, filme que ficou em primeiro lugar na bilheteria nesse período. Em segundo lugar, ficou o filme John Wick, capítulo 4. Até aí nada de impressionante.
São dois grandes blockbusters que todo mundo já esperava que dominassem as telonas. A surpresa, contudo, vem no terceiro lugar das bilheterias do final de semana do dia 31 de março. O filme Pânico 6 ficou empatado nessa posição com ele, o filme bíblico independente. Sim, o longa-metragem sobre uma história do Antigo Testamento, feito com a merreca de $250 mil, ficou em terceiro lugar nas bilheterias, entre inúmeros filmes de grande orçamento. E ainda mais impressionante do que isso, ele desbancou outros filmes que estavam em cartaz, como Creed 3, Shazam, Fúria dos Deuses e Homem-Formiga, Quantumania. Não dá para negar que seu único filho foi mesmo um grande sucesso. O público simplesmente amou, transformando-o num investimento mais do que rentável. A crítica, contudo, simplesmente o ignorou. Na internet, são raros os comentários feitos pelos especialistas a respeito da obra, não obstante o fato do enorme sucesso que ela alcançou em sua estreia. Ao que parece, a alta cúpula da crítica cinematográfica não tem muito interesse por filmes cristãos baseados em histórias bíblicas, principalmente se esses filmes não são produzidos pelas grandes empresas de Hollywood, mas por produtores independentes. E o pior de tudo, com financiamento realizado por cristãos devotos. Contudo, o desdém da crítica de cinema não faz a menor diferença nessa história. O público, há muito tempo, ignora completamente a opinião dos especialistas e escolhe os filmes que vão assistir simplesmente pelo seu valor de entretenimento e pelo diálogo desses filmes com seus próprios valores. E o caso do filme His Only Son é um grande exemplo de como funciona o mercado, na prática. Os produtos, incluindo aí os filmes, precisam agradar os clientes para se tornarem lucrativos. Nessa história, quem comanda o jogo não é a academia ou os críticos, mas o grande público, que é soberano. Sob esse ponto de vista, o filme sobre Abraão é um empreendimento muito inteligente e seguro. Em primeiro lugar, seu custo foi bancado voluntariamente por pessoas que se interessaram pelo projeto, belo e moral. Afasta-se assim o risco de prejuízos. Contando com um baixo orçamento, qualquer resultado de bilheteria se tornaria expressivo. Portanto, seus 12 milhões de resultado, embora fiquem muito distantes dos grandes blockbusters do ano, se transformaram em um lucro bastante respeitável. Para um filme cristão de baixo orçamento, não é necessário ser bem-sucedido como Avatar. Basta-lhe cobrir seus gastos, com uma margem de lucro. E, principalmente, o objetivo de todos foi alcançado. Financiadores e produtores conseguiram levar para as telonas um filme cristão com mensagens bíblicas. E isso explica o grande sucesso da obra. O povo norte-americano tem valores cristãos que ainda são muito fortes. Há grandes comunidades religiosas fervorosas que abraçam com amor empreitadas como a realização de um filme cristão. Eles podem financiar o filme e ainda pagar pelo ingresso quando a obra for lançada. Tudo isso porque o produto acabado, no fim das contas, atende a seus valores morais. Esse é o grande problema, inclusive, que muitos filmes de grande porte têm enfrentado nos últimos tempos. Muitas megaproduções têm flopado na bilheteria justamente por não agradar o grande público, pelo menos o suficiente para cobrir suas despesas. Filmes de super-heróis ou clássicos da Disney reimaginados ou dramas diversos têm se preocupado demais com pautas progressistas, mas isso traz em si um grande problema. O público desses filmes ainda é muito ligado a valores mais tradicionais. Essas obras, portanto, ofendem seus valores, ao invés de endossá-los. O resultado prático disso é que esse tipo de filme tem perdido cada vez mais seu apelo popular. E quem não agrada os clientes, termina por amargar prejuízos. O grande mérito de His Only Son não é sua bilheteria, porque ela certamente não vai figurar entre as maiores do ano, posto que o tempo de exibição do filme foi curto. Seu grande mérito é lembrar a todos, mais uma vez, que o cinema é uma indústria como qualquer outra, sujeita às leis de mercado. Filmes que dialoguem com os valores dos clientes tendem a ser mais bem recebidos do que obras que insistem em insultar o consumidor. Hollywood só tem a ganhar com o exemplo desse filme cristão independente. Quem sabe assim, os figurões da indústria do cinema não voltem a se preocupar com o que realmente importa, agradar o seu público. Obrigado por sua audiência. Se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.